São medidas que, na sua maioria, com raras exceções, elas se propõem a conter o gasto público e, mais uma vez, de forma regressiva, ou seja, buscando retirar de quem tem menos para poder pagar juros. Por exemplo, nós fizemos uma reforma da Previdência em que todo o argumento era resolver o problema fiscal do país. Agora, no meio e no bojo dessas medidas, o governo propõe fazer desoneração da folha de pagamento. Nós já vimos esse filme acreditando que o setor privado vai investir. O setor privado vai fazer dividendos e não vai fazer os investimentos para alavancar a economia. Aí o governo faz desoneração por um lado e busca cortar salário, jornada de servidores, vai retirar dinheiro da economia. Então, é preciso que a gente fique atento a esse tipo de medidas. Vai pegar os fundos constitucionais, o FUST e outros fundos que teriam uma destinação específica para telecomunicações, para a aviação, fundos que deveriam ser e devem ser fundidos, mas para garantir o investimento em obras públicas, em infraestrutura, investimento na melhoria das nossas cadeias produtivas, para incorporar tecnologia na nossa indústria, para a gente ganhar competitividade e não para fazer saldo para pagar juros de dívida pública. Portanto, o governo mantém a sua orientação de retirar dos mais pobres e garantir o quinhão àqueles que mais têm. Eu não acredito que isso vai gerar crescimento econômico, vai gerar emprego, porque, veja, essa é outra artificialização, você desonerar e esperar que o setor privado faça investimento. A Dilma tentou fazer isso e a gente viu no que deu. Aumentou o déficit fiscal, gerou emprego, é fato, mas na sequência gerou uma ampliação do déficit fiscal. O que ele deveria fazer era pegar esses recursos, o dinheiro do fundo, e investir em infraestrutura, no Minha Casa Minha Vida, em iniciativas que gerem emprego de forma imediata, em grande volume, para a população mais pobre do país e garantir que o dinheiro circule na economia e não ir para fundos para pagamento da dívida pública. Em relação ao Pacto Federativo, a gente espera que seja cumprido o acordo que foi feito há 90 dias atrás, 60 dias atrás, da gente pegar o bônus social do pré-sal e sair de 30-70, que é 30% dos estados e municípios agora, e 70% o inverso, 70 estados e municípios e 30 União. Então, a gente tem aí um pacote de medidas que a gente precisa analisar muito bem e é preciso ser propositivo. E é preciso que esse pacote de medidas venha e que esta Casa, o Senado, o Congresso Nacional, possa, de fato, garantir que a representação do povo brasileiro que aqui está possa melhorar, alterar, para que o interesse público prevaleça e o interesse da população mais carente que está desamparada. A sensação que a gente tem por onde passa é a sensação de desamparo, é o desamparo na saúde, é o desamparo na educação, é o desamparo com relação à nossa democracia, às representações que a gente tem. E veja, ele está propondo, inclusive, produzir mais desamparo, que é desvincular receitas de saúde e de educação, se a gente já não tem recurso suficiente para a saúde, recurso suficiente para a educação. Uma mulher para fazer um exame de mamografia tem que enfrentar uma fila que às vezes é incompatível com um prognóstico que possa salvar a vida dela, né? E você vai desvincular recursos, se o dinheiro já falta, imagine desvinculando, o que não vai acontecer, vai reduzir drasticamente o financiamento, porque criaram um sistema de teto de gasto público incompatível com a vida. Ninguém congela um salário por 20 anos. Imagine se em 2019 a gente tivesse recebendo o mesmo que em 1989. Quanto seria o salário mínimo hoje? R$90? R$87? É incompatível com a vida que a gente leva hoje. Portanto, querer que o Estado fique por 20 anos do tamanho que foi em 2016, 2017, é um crime contra a nossa economia, é um crime contra a economia do país. Portanto, o correto seria a gente rever o teto dos gastos para investimentos,
infraestrutura, para a saúde, para a educação, para áreas que são áreas que movimentam a economia e que distribuem riqueza. E que a gente pegasse esses recursos dos fundos e colocasse na economia para ativar o crescimento econômico. E quando você cresce a economia, você diminui a distância entre dívida e PIB, que é o que define se o país é saudável ou não. Se a economia cresce, a dívida fica menor em relação ao PIB. Portanto, acho que essas são as medidas que o governo deveria adotar para a gente melhorar o cenário e o ambiente de negócios futuros, com perspectiva e otimismo da economia e de todos os empreendedores. Senador, eu vou fazer para o senhor a mesma pergunta que nós fizemos para o senador Reis, e ele falou como o bloco do governo, e eu vou perguntar para o senhor como oposição. Qual a sua avaliação dos 300 dias de governo Bolsonaro? Um governo de muita confusão, de muita contradição, um governo que mostrou claramente que tem uma opção pelos mais ricos, um governo que tem uma opção que se distancia dos mais pobres, que faz economia em cima da população mais carente, dos idosos, dos deficientes, das viúvas e dos viúvos, ou seja, um governo de pouca sensibilidade social, um governo que investiu pouco na saúde, que desinvestiu na educação, que não investiu em infraestrutura, que não investiu em habitação, um governo voltado para assegurar os interesses de uma elite, não de uma elite que pensa, que tem projeto para o Brasil, mas um governo que pensa numa elite financeira, nos bancos. Nós tivemos maior concentração de bancos, maior percentual de lucro dos últimos anos do sistema financeiro do país, um governo que não está preocupado com os mais pobres. Parece até que é um governo que tem algum preconceito estrutural, ou seja, da sua condição relegar a pobreza a um distanciamento e a marginalidade, como se ser pobre no Brasil fosse um crime, fosse algo que marginalizasse os cidadãos e cidadãs por não terem tido a oportunidade de ter uma vida melhor, um emprego melhor e até de ter um emprego. Então, o que a gente pode dizer é que é um governo que tem muito preconceito, muito ódio, que produz muita confusão e que privilegiou o sistema financeiro e os mais ricos ao longo deste período.